A nossa escola dominical. Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 1. Do versículo 18 ao versículo 25. Mateus capítulo 1, do versículo 18 ao 25. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Amém. Oremos ao Senhor mais uma vez, para que Ele aplique a sua palavra em nossos corações. Senhor Deus e poderoso Pai, neste momento queremos te pedir que o Senhor nos ajude a compreendermos a sua santa palavra, para que possamos entender a tua vontade em nossas vidas, que possamos ver a perspectiva bíblica do nascimento de Cristo e aquilo que o Senhor exige, e tudo aquilo que foi colocado, Senhor, além da tua palavra e o que vai contra a tua palavra. Nos abençoa. É no nome de Cristo que nós choramos. Amém. Meus irmãos, o Natal que é celebrado hoje reflete ensinamentos bíblicos ou é apenas uma tradição herdada e moldada pela cultura? O Natal que se é comemorado hoje, nós já estamos no dia 1º de dezembro e muitas pessoas já estão experimentando o sentimento natalino, porque já entrou no mês de dezembro. Mas a grande questão é, esse Natal que é comemorado todos os anos no dezembro, ele é moldado por quê? O que é que ele reflete? Ele reflete ensinamentos bíblicos, ou ele é moldado por uma questão cultural e por tradições herdadas durante a história. Nesta aula nós vamos explorar algumas coisas: origem, práticas, tradições relacionadas ao Natal, e também vamos avaliar sob a luz das Escrituras e da teologia reformada. E vamos refletir também um pouco como igrejas caminhando para comemorar o Natal de forma bíblica deve abordar isso e como lidar com os aspectos culturais e de tradições religiosas que temos hoje nos nossos dias. Então, meus irmãos, eu creio que este é um tema que anualmente acaba que nós temos que tratar na igreja, por diversos motivos. Primeiro, porque anualmente se tem toda essa ênfase. Segundo, porque sempre há pessoas que estão se achegando à igreja e muitas vezes não compreendem o porquê deve ou não deve fazer, o que fazer no Natal, como lidar no dia
dessa comemoração. Mas antes de nós iniciarmos, eu quero que você entenda que o Natal, que é comemorado, como nós vemos no dia de hoje, pela grande cristandade, ela não é uma comemoração ou festa bíblica. Ela tem sua tradição e sua origem dentro da Igreja Católica Romana. Então, esse Natal é comemorado a partir da Igreja Católica Romana. E eu acho que é muito claro para todos nós que nós não somos romanos. Nós não fazemos parte da Igreja Católica de Roma. Fazemos parte da Igreja Presbiteriana. E diante disso, nós devemos compreender que nós vivemos em um país que, em sua grande maioria, é católico. Desde as suas origens, o nosso país era um país católico. E todas essas influências, entendimentos, e a maioria de nós veio de um berço católico. Talvez podemos ser segunda, terceira geração, mas antes as pessoas eram católicas. E toda a cultura e aquilo que se entende de Cristo vem do catolicismo romano. E isso influencia. Isso tem muita influência no nosso meio. E tem coisas que nos impedem muitas vezes de largar isso, de não comemorar dessa forma. Por quê? Porque quem é que não chega em uma cidade, em uma praça que está toda iluminada e vai dizer, isso é feio? Porque não é feio, é bonito. Quem vai olhar para uma foto que está todo iluminado, com toda uma caracterização muito bela, e vai dizer isso é feio? Por que não é feio? Quem em sã consciência vai, em um momento do ano em que você vai ganhar presentes e bons presentes, vai dizer, eu não quero ganhar um presente. Quem vai olhar para uma mesa farta, cheio de pratos diferentes, com possivelmente um peru ou um pernil em cima de uma mesa, com várias sobremesas, e vai dizer, eu não gosto disso. É difícil, mas a questão que nós estamos falando não é se é agradável, se é bonito ou se nós gostamos. A questão que nós devemos primeiro entendermos é se esse tipo de festa de comemorar o nascimento de Cristo é bíblico ou não é. Então, biblicamente nós não temos nenhum princípio. As Escrituras, elas apresentam muitos eventos significativos da vinda de Cristo, mas não há nenhuma orientação sobre a comemoração de um dia específico para o seu nascimento. Possivelmente Cristo ele não nasceu em dezembro, nesse mês. O Novo Testamento ele se concentra em algumas partes da obra de Cristo, na sua morte e na ressurreição. E o que Cristo institui como memorial e aquilo que deve ser aplicado como uma forma de lembrar da sua obra é a ceia do Senhor e que deveria ser e que deve ser dominical. Foi a única coisa que Cristo ele instituiu, foi a ceia do Senhor, para que pudéssemos estar lembrando de maneira mais específica e pontual quanto à obra dele. E por isso, nos primeiros séculos, a igreja primitiva não havia comemoração de Natal. Sempre estava ligado à ressurreição e ceia. Ressurreição e ceia. E por isso, nas Escrituras, o primeiro ponto que nós devemos entender é que não existe nenhum princípio nas Escrituras que indique um dia específico para que nós comemoremos o Natal, qualquer dia do ano, qualquer dia que seja. Então, o primeiro ponto que eu quero que nós entendamos é isso. Se você encontrar algum princípio nas Escrituras que fale para comemorar o aniversário de Cristo, você pode apontar, mas até hoje não foi encontrado. Outra coisa que nós devemos entender é que essa comemoração do Natal, do dia 25 de dezembro, ela vem diante de uma influência histórica.
Ela não surgiu do nada. Ela não foi um evento que aconteceu porque as pessoas queriam honrar a Cristo. Não foi isso. Se você abrir o seu celular, você colocar no Google origem do Natal, ela é muito antes de 2000 anos atrás. É muito antes. No tempo de Cristo, quando Cristo nasceu, essas práticas já existiam, eles já faziam. E estavam ligadas justamente à adoração a outros deuses. Povos antigos, como os romanos e os nórdicos, que são os Vikings, eles celebravam o solstício de inverno, que era justamente com o renascimento do sol. Aquela região na Europa, no período de inverno, era um período onde ficava tudo frio, coberto por neve. Então eles não podiam plantar, eles não tinham acesso muitas vezes a sair de casa. E quando o sol renascia e o gelo então se derretia, eles comemoravam a vida, porque renasceu, o sol voltou. E agora então eles começavam um novo ciclo de agricultura, de plantio, até o próximo inverno. E se você não sabe, o Deus Sol é o mesmo Baal. E essa prática de comemorar o renascimento da vinda do sol e que traria a fertilidade, está ligado à adoração a Baal, que é o Deus Sol, a Astarote, que é a deusa da lua, e a Tamuz, que é o filho de Baal com Astarote, que era um deus da fertilidade. Que justamente quando Baal voltava e Astarote voltava e começava novamente aquele ciclo, a prosperidade vinha, que Tamuz ressurgiu e Tamuz renasceu. Esse era o contexto dessa prática do solstício de inverno. Muito antes, no período mais ou menos de 17 a 23 de dezembro, que era o período do solstício de inverno, tinha uma festa que eles se preparavam uma semana. Era uma semana de festa até o sol chegar, que era justamente na virada do 24 para 25, que era quando tinha o dia da chegada do solstício de inverno. Era uma festa que se chamava Saturnália. Uma festa que era marcada por banquetes, troca de presentes, celebração da liberdade e o ressurgimento e o renascimento de Tamuz. E isso, o culto ao sol Invictus, em 25 de dezembro, tinha a festa no Império Romano, que celebrava o nascimento do sol invencível, que era justamente isso, Dies Natalis Solis Invictus, associado ao Deus Sol e não a Jesus Cristo. Então toda essa adoração pagã, adorando a Baal, que é o Deus Sol, que nós vimos no Antigo Testamento, tudo o que teve relacionado a Baal, e sabemos muitas coisas, a Baal, a Astarote, culto de sacrifício de crianças, em prostituição, bebedices, era isso que estava acontecendo nesse período. Era a mesma festa, a mesma adoração, o mesmo período do ano. E o que foi que aconteceu para que isso se chegasse dentro da comunidade cristã? O Império Romano viu que o cristianismo estava crescendo e que todas as outras religiões se adaptavam desde que eles continuassem tendo suas práticas, mas o cristianismo não. Então o que foi que aconteceu? O Império fez isso. Disse que a religião oficial do Império seria o cristianismo, e ele começou a abraçar todas essas coisas e chamar de cristãs. Se você olhar no Google, você vai ver isso, pessoas que não são cristãs.
Eles vão dizer isso. Basta você pesquisar um pouquinho no Google. Até a Wikipédia vai lá dizer essas coisas. Então eles pegaram toda essa adoração pagã e trouxeram e chamaram de adoração cristã. E para substituir essas festividades pagãs, sem ir contra aqueles pagãos e contra os cristãos, então o que eles fizeram? Eles fizeram uma releitura. Eles cristianizaram aquilo que era pagão. Eles começaram então a dizer que era parecido. Porque, olha, vocês celebram o renascimento de Cristo. Eles celebram de Tammuz. É a mesma coisa, Tammuz é Cristo. Então, qual o problema de um dia vocês fazerem uma festa celebrando o nascimento de Cristo? Isso não vai trazer nenhum prejuízo. E eles pegaram aquilo que era pagão e colocou dentro da religião cristã. E até hoje temos toda essa influência. E essa assimilação, ela foi liderada pelo Papa Libérios e posteriormente foi colocada no calendário litúrgico da Igreja do Império Romano. Então, a maneira que tudo isso foi inserido foi por uma questão político, de domínio religioso, não de conversão pela palavra, mas por uma questão de domínio político por meio da religião. Isso foi assimilado. E por isso, meus irmãos, o que é que nós devemos entender? É que a origem desse Natal não tem nada a ver com as Escrituras. Muito pelo contrário. Toda a prática do Natal que se tem hoje foi algo condenado no Antigo Testamento, que estava relacionado à adoração a Baal, ao Deus Sol. Talvez, meus irmãos, nós não compreendemos por conta da distância cultural e a absorção. Mas eu queria saber como você agiria se você entrasse nessa igreja no próximo domingo e aqui, diante dessa mesa, tivesse uma imagem esculpida. Qual seria a sua reação? Alguém aqui aceitaria tranquilo? Não, né? Não, né? Tá certo. Espero que não. Se você chegasse na casa do pastor e lá no local do gabinete, quando você entrasse, tivesse uma prateleirazinha com um presépio, tudo aquilo ali presente, você iria aceitar isso de maneira tranquila? Espero que não. Se talvez você entrasse, chegasse aqui na igreja e no próximo domingo, no momento de música, tivesse várias pessoas vestidas de branco e vários instrumentos de percussão, e as pessoas pudessem pular e girar à vontade, igual em um terreiro de candomblé, você aceitaria isso tranquilo? Mas é isso que o Natal representa. Já foi tão absorvido na nossa cultura que nós olhamos e dizemos, não há nenhum problema. Mas para aqueles primeiros que receberam, foi isso que aconteceu. Por uma imposição de um Papa e do Imperador, muitas coisas se adentraram dentro da igreja cristã, contrárias à palavra de Cristo. E daí em diante começa-se então uma tentativa de muitos que estavam dentro da igreja de ir contra isso. Desde Agostinho, os reformadores foram veementemente contra. Lutero, Calvino, Zwinglio, Knox. Muitas das reformas, elas aconteceram por conta dessas datas. A reforma que teve com Zwinglio foi justamente na época da Semana Santa, que eles fizeram contra aquilo que foi colocado.
Calvino chegou em um sermão no dia 25, que caiu no domingo. Naquele dia a igreja estava abarrotada de pessoas que não tinham compromisso nenhum com o Evangelho. Mas eles estavam lá porque aquele dia era o dia 25 de dezembro, o Natal. Calvino, ele inicia o sermão dizendo mais ou menos assim: essas pessoas que agem como bestas irracionais, que não conhecem a Cristo, nem compreendem a Cristo, vem na igreja uma vez no ano, dizendo que honra a Cristo, celebrando o seu nascimento, que não é hoje. Ele abre o texto e começa a pregar. Então os reformadores, eles foram veemente contra isso, porque é uma afronta direta a Deus. Tem alguém fazendo aniversário aqui hoje? Não, né? Já imaginou se do nada as pessoas começassem a lhe dar parabéns? Você acharia estranho. Não é seu aniversário, você nasceu outro dia. Você não gosta de bolo de chocolate. A pessoa lhe dá parabéns de um bolo de chocolate. Você vai gostar disso? É claro que não. É claro que não. É isso que é feito para o nosso Senhor. No dia que Ele não quer, oferecendo o que Ele não gosta. E toda essa origem pagã, meus irmãos, está intimamente ligada com a adoração a deuses estranhos. O sol, a lua, a fertilidade. Tem algumas coisas, meus irmãos, de algumas práticas e tradições natalinas que nós devemos nos afastar dela e não estar no nosso meio. A primeira que eu quero trazer para vocês é a árvore de Natal. É feia? Não, não é feia. Qual é a criança que começa a ver uma luz piscando e não vê bonito? Não acha bonito? Eu vim de uma família católica romana. E nesse período, a minha família faz uma árvore de Natal. E quando eu era criança, a minha avó, aquelas bolas da ceia, aqueles enfeites de Papai Noel, aqueles guarda-chuva, tudo, era tudo doce. Era chocolate, e chocolate bom. A gente comia e minha avó colocava de volta. Então parecia uma coisa mágica. Puxava e de novo. A mesa era sempre cheia de doce. Era a gente comendo chocolate e jogando em cima de novo. Por quê? Para que nós gostássemos disso. Sofia, ela tem 2 anos. Entramos em um local, Sofia, ela viu as luzes, ela olha, porque encanta os olhos. Encanta os olhos. E tudo aquilo que nos faz afastar do Senhor é agradável ao quê? Aos nossos olhos. Por isso que o salmista ele vai dizer que sacrifício agradável a Deus é um coração quebrantado e um espírito contrito. Nós não nos guiamos por vistas, mas sim ao amor do nosso Senhor. A árvore de Natal, meus irmãos, ela vinha justamente desse período de adoração. Os povos nórdicos, eles pegavam pinheiros, eles colocavam então dentro da sua casa, porque era uma árvore que representava justamente que Tammuz estava vivo, porque era a única árvore que permanecia verde durante todo o inverno. Então eles pegavam a árvore e colocavam dentro da sua casa, dizendo o seguinte: olha, Tammuz está vivo, Baal virá novamente e terá posteridade. Era por isso que eles pegavam a árvore de Natal e colocavam na sua casa. Por isso eu quero que você entenda, por mais que seja bonitinho, por mais que você não acredite nisso, mas é isso que você está fazendo quando você coloca uma árvore de Natal bonitinha na sua casa. Você está dizendo: Tammuz irá ressurgir. Vem daí, dessa prática pagã. Durante o festival escandinavo, eles decoravam as árvores como oferenda aos deuses. Aquelas bolas que tem ali, você sabe o que significa elas? Era justamente porque eles adoravam os astros, eles adoravam os planetas. E cada uma daquelas bolas
era aquilo que eles adoravam. Aquela estrela que tem ali não tem nada a ver com a estrela de Davi. É porque foi cristianizado. Era adoração aos astros, ao sol, à lua, os outros planetas, porque era o que eles adoravam. Na Idade Média, os alemãos eles incorporaram o pinheiro nas celebrações cristãs. Eles começaram a decorar com maçã e disseram que aquilo ali não era mais os planetas, os astros. Eles disseram: isso aqui é como se fosse o fruto do pecado. Eles começaram a acender as velas e não era mais como a esperança de luz, como o culto às luzes, mas eles diziam que simbolizavam que Cristo era a luz do mundo. Eles pegaram o paganismo, abraçaram e jogaram dentro da igreja. E por isso nós devemos ter todo o cuidado. Essa disseminação se espalhou por toda a Europa. De onde vem a reforma protestante? E foi popularizada na Inglaterra em período de reis católicos. E por isso, meus irmãos, essa ênfase, tenha muito cuidado para não achar que uma árvore de Natal é uma simples árvore bonitinha, inofensiva. Ela é um lembrete de uma adoração pagã, de uma adoração a outros deuses. Papai Noel. Papai Noel. As crianças são ensinadas a se comportarem, não porque Deus é santo, mas porque Papai Noel vai dar presente, porque ele é bonzinho. Papai Noel não existe. Eu sinto lhe informar, mas ele não existe. Papai Noel não é onipresente. Ele não sabe o que você faz. Deus sabe. Deus sabe o que você faz. Deus é aquele que recompensa quem faz o bem e que disciplina aquele que faz o mal. É Deus quem faz isso, não Papai Noel. Papai Noel, ele foi um personagem que existiu, século IV, bispo de Mira, Nicolau, São Nicolau, um bispo da Igreja Católica Romana. Ele era conhecido por sua generosidade, porque ele ajudava os necessitados. Sua história foi preservada. Ele foi canonizado, ele é um santo da Igreja Católica. Por isso, meus irmãos, não ache que quando você coloca o seu filho do lado de um Papai Noel para tirar uma foto, é uma simples foto. É a mesma coisa de você tirar uma foto com a imagem de Maria, com a imagem de qualquer santo. É um santo da Igreja Católica, de uma adoração católica, de uma festa católica, de uma missa católica. Nós não somos católicos, por mais bonitinho que pareça. Não faça isso. Não incentive isso. Isso é contrário à nossa fé. Outra coisa presente na festa da Saturnália, que é muito presente nos nossos dias, é a troca de presentes. Uma festa marcada por troca de presentes, para demonstrar boa sorte, unidade, para que as pessoas pudessem se confraternizar. Por quê? Agora as coisas vão prosperar e vão melhorar. Meus irmãos, a nossa comunhão, a nossa unidade e amizade não está ligada a essas coisas. A nossa boa sorte, a nossa unidade e amizade está ligada sobre um presente que já nos foi dado, que foi que Cristo, ele morreu na cruz do Calvário, o sangue dele foi derramado e nos lavou, e não há presente maior que esse. É isso que nos une.
você gostando de uva passa no arroz ou não. O que nos une é que Cristo morreu na cruz do Calvário. Por isso, essa ideia de troca de presentes está ligada a uma adoração, ao momento em que eles tinham todo um significado demonstrando a sua união e unidade. E o que é que Paulo diz lá em Filipenses capítulo 2? Que nós demonstramos unidade quando nós temos o mesmo amor, quando nós somos unidos de alma e temos o mesmo pensamento que Cristo teve. E ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele começa a escrever a obra de Cristo. Porque é isso que nos une. Eles pegaram toda uma coisa e ligaram a uma coisa só. Papai Noel que dá os presentes, Saturnália, a troca de presentes, a árvore de Natal, onde guarda os presentes. Eles juntaram todas essas coisas que não tem nenhum fundamento da palavra. E eu não sei se você está conseguindo enxergar a mesma coisa que eu. Mas tudo isso é uma afronta ao nascimento de Cristo. Você consegue perceber que nada disso está ligado a Cristo, ao nascimento, a como ele viveu. Velas, luzes, enfeites de bolas. E aí talvez as pessoas olham para isso e dizem: mas pastor, já que é um momento que está todo mundo falando de Cristo, poderia ser um momento perfeito para que nós evangelizemos, para que nós possamos falar de Cristo. Olha só, está todo mundo falando de Cristo. Sabe de onde veio a origem do culto natalino no meio cristão, protestante? Veio da missa católica romana. Um culto recheado de tradições culturais, apresentações, cantata, decorações, peças teatrais, tudo desviando do foco bíblico. Sem Bíblia, sem pregação, sem falar de Cristo, sem falar de arrependimento. Eu lhe garanto uma coisa: o Cristo que é pregado nesses cultos, missas, não é o mesmo que nós encontramos aqui. É outro, não esse. E por isso, eu quero que você entenda que o que deve determinar aquilo que nós fazemos ao Senhor é prescrito aqui. E para isso eu quero pedir que você abra a sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 12. O versículo 32. Deuteronômio capítulo 12, versículo de número 32. Alguém que achar pode ler, por favor? Isso. O capítulo 12, ele é iniciado sobre o lugar do culto verdadeiro, como deve ser as ofertas, algumas coisas relacionadas ao culto. E ele fala: olha, tudo o que eu ordeno, observe, não acrescente nem diminui. Então nós não podemos acrescentar nada ao culto que Deus não ordenou, nem diminuir. Por quê? Tudo que o homem põe a mão tem o quê? Transgressão. Você entende porque quando o Senhor mandava fazer um altar, o Senhor falava: não faça de pedra lavrada? Ele queria pedra bruta mesmo, do jeito que estava lá. Por quê? Para que o homem não ponha a mão. Porque o homem é pecador. E tudo aquilo que o homem vai tirar ou acrescentar, não é por um motivo bíblico. Tem algo ali. Outro texto que eu quero pedir que você abra, em Marcos capítulo 7.
versículo 7 ao versículo 9. Alguém que achar pode ler, por favor? Marcos 7, do versículo 7 ao 9. Isso. Então Jesus aqui ele está condenando as tradições humanas que substituem o mandamento de Deus. Ele deixa muito claro, olha, é uma adoração vã. É uma adoração vã, significa uma adoração que não é aceita quando é ensinado doutrinas que são preceito de homens. Está muito claro que esse Natal é uma doutrina que é preceito de homens e não tem nenhuma base bíblica. Negligencia o mandamento de Deus, guardando a tradição dos homens. E ele fala, olha, e de maneira jeitosamente, com capricho, rejeita os preceitos de Deus, dizendo, não, eu estou servindo a Ele, o que é que tem problema? Um culto? É errado um culto? É errado. Está aqui dizendo aqui, olha, é uma adoração vã. Por quê? Não está baseado na Bíblia. Toda a adoração, tudo aquilo que é feito para o Senhor, tem que ser da maneira que Ele quer, da maneira que Ele agrada. E por isso, meus irmãos, nós devemos então entender. O Natal ele incorpora práticas e símbolos de origem pagã, sem respaldo bíblico para o seu uso. Se a Bíblia é a nossa regra de fé e de prática, aquilo que nós cremos e praticamos, por que nós faríamos isso contra o nosso Deus? Colocar coisas que não estão na sua palavra e que Ele não ordena. Por isso, a melhor forma de nós evangelizarmos no Natal é sermos contra, é não fazermos um culto. A melhor forma de evangelizarmos sobre o nascimento de Cristo é mostrar que nós comemoramos o nascimento de Cristo. Sabe quando? Todos os domingos. Nós não fazemos isso uma vez ao ano. Fazemos isso dominicalmente, celebrando a sua obra, o seu nascimento, a sua vida, a sua morte, a sua ressurreição. É isso que nós estamos fazendo hoje. Estamos comemorando o Natal, no dia que o Senhor ordenou, para que nós reuníssemos e então celebrássemos o nascimento dele. A centralidade de toda a adoração e de tudo aquilo que fala de Cristo deve ser o louvor e engrandecimento da obra dele e não entretenimento para os homens. Que é isso que o Natal é. É entretenimento, é luz, é presente, é comida, é amizade. Mas antes da ceia do Natal e depois da ceia do Natal, as conversas, práticas, músicas, as comidas e bebidas que são praticadas, nenhuma delas honram a Cristo. Não adianta alguém dizer que honra a Cristo durante um dia e todo o resto do ano vive como se Ele não existisse, falando, pensando, andando contra Ele, perseguindo a sua igreja, perseguindo a Cristo, zombando de Cristo, zombando dos servos de Cristo. Nós não podemos nos amoldar ao mundo. E é nesse entendimento, meus irmãos, de aproveitar esse momento para evangelizar, que muitas pessoas estão indo para o meio de bloco de carnaval para evangelizar. Que igrejas falam que para evangelizar e para as pessoas gostarem dela, no dia do carnaval, eles pegam os filhos dos ímpios e recebem na igreja
para evangelizar aquelas crianças, enquanto os pais estão lá curtindo a festa de carnaval. E no outro dia, logo após a festa de carnaval, essas pessoas são recebidas com um café da manhã e com uma boa conversa, e acabam que elas gostam da igreja. As pessoas devem gostar da igreja por conta de Cristo. Por isso, somente. Por mais que essas coisas aparentem serem belas, mas nada disso é consumismo. As pessoas se endividam para ter uma roupa de Natal, para ter roupa de fim de ano, para dar presentes a trocentas pessoas. E até março e abril ainda está pagando as parcelas. E vive todo o ano desorganizado, devendo por conta de uma tradição de homens. E por isso, meus irmãos, não há nenhum princípio bíblico dentro das Escrituras que nos levem a ter prejuízo por conta disso, ou muitas vezes sermos escravos. Muito pelo contrário, fomos chamados para a liberdade. Então, meus irmãos, o que nós podemos concluir a partir desse estudo? O Natal, ele tem origens não bíblicas e práticas questionáveis. Na dúvida, não faça. O Natal é uma delas. Devemos avaliar nossas tradições. Devemos ter cuidado para que não sejamos como esses homens aqui em Marcos 7, de maneira jeitosa, rejeitar os preceitos de Deus. O Evangelho é isso. O Evangelho nos confronta a largar tudo que é desse mundo. E é difícil. Você já tentou arrancar uma árvore pela raiz? Você acha que se você pegar no tronco e puxar, a raiz vai sair? Você acha que vai ser assim? Difícil. Você vai ter que cavar, até encontrar o final. E assim você consegue tirar essa árvore. É isso que nós temos que fazer com a nossa vida cristã. Devemos cavar e ver todas as raízes que estão ligadas às tradições que vão contra a palavra do Senhor. Pronto. Meus irmãos, o nosso inário tem alguns hinos natalinos, tá certo? O nosso inário, ele tem hinos natalinos. E eu ainda vou um pouco mais longe. Além do inário ter hinos natalinos, nós podemos cantar hinos do Natal. Não tem nenhum problema nós falarmos sobre o nascimento de Cristo. No texto de Marcos que foi pregado aqui, nós não vemos o relato do nascimento de Cristo. Só tem 2 livros que narram o nascimento de Cristo, Mateus e Lucas. Mas possivelmente, se no culto ao Senhor formos pregar sobre o nascimento de Cristo e cair, ou até no texto de Isaías, que fala do nascimento de Cristo, não há nenhum problema de nós cantarmos um canto que fala do nascimento de Cristo. Porque ele nasceu, não há nenhuma dificuldade. Agora, o que nós não podemos fazer? Pegar essa semana do solstício de inverno, em que se adora Baal, se adora Tamuz, que as pessoas querem dizer que adoram a Cristo, mas eles estão adorando outro Deus, outro Cristo, que não da palavra. Estávamos cantando isso nesse sentimento natalino. Nós experimentamos o sentimento natalino todos os dias da nossa vida, porque o nascimento de Cristo nos transformou. E não é algo passageiro, é algo em que perdura todos os dias da nossa vida. E, meus irmãos, eu falo isso sem pestanejar. Esse é um aspecto que a nossa denominação, ela também precisa de uma reforma. Alguns irmãos, eles não conhecem isso. Alguns irmãos nunca ouviram essas verdades. Mas é como eu falei, basta você dar uma pesquisada no Google.
Eu não estou pedindo para você ler nenhum texto que fala de um autor, um artigo ou um livro, ou talvez um livro de eclesiologia que fala contra os dias santos, contra o Natal. Eu não estou pedindo para você ler Calvino, para você ler Lutero. Dê um Google e veja o que os próprios ímpios dizem dessa festa, que eles sabem de onde veio. Porque está claro. Precisamos ter reforma. Esse é o tema da reforma. Uma igreja reformada, ela sempre vai estar em reforma. Vai estar sempre em mudança. Sabe quando nós estaremos aqui na igreja de Pirá e não precisamos melhorar nada ou ter alguma mudança? Quando Cristo voltar ou quando estivermos reunidos com Ele na glória. Até então, esse vai ser o nosso trabalho de reforma, de reforma. E algumas igrejas estão em um processo, outras caminham mais rápido que outras. E isso, meus irmãos, eu não estou dizendo para que nós chegamos em semana de dezembro e vermos outras igrejas, outros irmãos, outros pastores que fazem essas práticas ou dizem, olha, vão tudo para o inferno. Não, ninguém está dizendo isso. Mas devemos orar para que o Senhor também traga a luz para eles. Que a verdadeira luz não está em pisca-pisca ou velas que possam ser acendidas. O próprio Cristo, ele fala, eu sou a luz do mundo. Ele que traz a luz, a palavra de Deus que traz a luz. E isso, a verdade, ela não tem que trazer para nós uma sensação ou sentimento de rejeição de quem não acredita, muito pelo contrário. Agora vamos olhar talvez para outros irmãos que não ouviram e não entenderam isso com olhar de misericórdia, para que o Senhor também traga esse ensinamento a ele. Por quê? Nem sempre todos nós tivemos esse entendimento. Tem coisas que ainda nós não compreendemos e precisamos aprender, e chegará o momento para isso. Mas Deus, que governa a igreja, que sacode igrejas, reinos, para que a sua vontade seja cumprida. Hoje Ele está nos sacudindo quanto a isso. Não está sacudindo outras igrejas. Não está sacudindo a denominação da Igreja Presbiteriana do Brasil, ou as igrejas do nosso presbitério. Isso aqui está sendo ensinado hoje a nós, igreja de Pirá, de sua sabedoria. Hoje o assunto nas outras igrejas pode ser outra coisa, sobre casamento, sobre família, sobre predestinação. A cada ensino, a cada culto, a cada pregação, a igreja ela é sacudida para que ela saia, para que ela tire suas raízes. E esse é o nosso lidar. Tem hinos que falam sobre o Natal. Podemos cantar. Não conheço todos agora de memória para dizer, mas são cantos que podem ser analisados e cantados. Nós cantamos cânticos aqui, não há nenhum problema. Agora, qual é o problema? É dizermos, chegarmos na Semana Santa, dita santa, na sexta-feira, não, hoje eu não vou comer carne, eu vou comer peixe, mas eu não tenho nenhum problema com isso. É o dia de nós comermos carne para mostrar que somos diferentes. Ah, não, eu não tenho nenhum problema, eu vou participar disso, eu vou fazer. Não. E aí surge um dilema, meus irmãos, que aí vai da consciência de cada um. Da consciência de cada um. Por isso que se chama de liberdade cristã. Geralmente, nesse período de final do ano, é um momento em que parentes que vêm de longe, é um momento que família se reúne. E você deve avaliar os prós e os contras de você estar juntamente com sua família nesse momento. Isso vai ser benéfico para a sua vida cristã? Isso vai trazer momentos de bênção e paz junto com a sua família? Para aqueles que têm filhos pequenos, você acha que os seus filhos não vão ser incentivados a gostar dessas coisas? Será que eles não vão ficar tentados a ver os outros com presentes e talvez eles não? Será que você está disposto a estar num local em que está todo mundo dando presente para as crianças e você não?
E talvez, são muitas coisas que nós podemos ponderar. Eu vou dar um exemplo que já aconteceu, e aconteceu de novo agora nessa minha viagem com a minha família. Aproveitando que as crianças estavam lá, a família católica começou a decorar a casa. E aí quando Sofia chega, uma das pessoas da família disse, eu saindo do ambiente, falou com a minha irmã e disse, você mostrou a Sofia a árvore de Natal? Eu saindo do ambiente, eu olhei e virei, a minha irmã muito fática disse, eu não mostrei, não vou mostrar nada a Sofia. Quando eu voltei no ambiente novamente, é bom nós fazermos tudo antes deles irem embora para mostrar o presépio, tudo. E aí eu cheguei e disse, olha, mostrar o quê e a quem? Disse, não, olha, para ele, para ver, eu falei, olha, eu queria pedir o seguinte, que você não incentivasse, porque eu não acredito nisso. Ah, mas é bonito. Eu falei, não, eu sei que é bonito. Eu não estou dizendo que é feio. Eu estou dizendo que eu não acredito. São duas coisas diferentes. Ninguém está dizendo que é feio. E nem estou dizendo para você que tem a sua fé, você tire da sua casa e jogue fora. Mas eu só estou pedindo uma coisa, que respeite aquilo que eu acredito e não incentive minha filha. É difícil, eu sei que é difícil. A própria minha avó disse assim, olha, mas eu vejo evangélico que faz. Eu vejo presbiteriano que faz. Eu falei, eu sei. Mas aquilo que eu creio. As escrituras mostram isso. Porque tem evangélico que mente e rouba. Não quer dizer que eu vou fazer. Senhor, tem católico aí que é assassino. Não quer dizer que eu posso matar. Então, o que diz a regra não é a prática. É a palavra do Senhor. Nós não somos ligados por aquilo que é feito. Por aquilo que todo mundo faz. Porque se fôssemos ligados por que todo mundo faz, então não teve nenhum problema quando aquelas pessoas gritaram para crucificar Cristo. Se todo mundo fez, qual é o problema? Não. Somos guiados por aquilo que nós fazemos. Gente, é claro, olha, quero pedir que se respeite. E assim, se incentivar os meus filhos a isso, infelizmente vocês vão ser, a gente vai ter distância, vocês não vão ter convivência com meus filhos, porque eu estou ensinando uma coisa para eles, você vem afrontando, sabendo que eu não creio, isso não é respeito. E aí, falei de maneira tranquila, sem causar, porque eu sei que eles têm a fé deles, deixa eles seguir a fé deles. Você ficar constrangendo isso, é falta de sabedoria, você perde muitas vezes a oportunidade de estar pregando o evangelho. E aí quando chegamos lá no outro dia, estava tudo ligado. Na hora quando eu cheguei, minha avó apontou e disse, desligou. Desligaram lá as lâmpadas. Então muitas vezes nós sabemos lidar. Eu não pedi para desligar. Só que respeitasse e não incentivasse. Então são coisas que nós vamos lidar em situações por conta da nossa fé. É fácil? Não é fácil. Mas se no final do ano a família vai se reunir, vá para uma reunião de família. Ensine o seu filho que aquilo não é Natal. Questão de consciência de cada um. Se você acha... E outra coisa, cada família é uma família. Cada situação é uma situação. Uns respeitam, outros não, sabem lidar. Mas entenda que você indo ou não, terá prós e contras, e você vai ter que lidar com ele. Agora, não seja você que esteja promovendo isso. Que faça uma ceia, que bote uma árvore de Natal e tudo. Não. Vá lá, participe. Porque é o seguinte, outras vezes no ano você está lá com sua família. No aniversário, você vai lá. E tem um santo lá na parede. E você vai. Você come, você vai no aniversário. Se você acha que não tem nenhum problema, e dá para lidar, vá. Agora ensine bastante os seus filhos. Isso não é Natal. Ensine eles a responder. Isso não é Natal, esse não é Cristo. Mostre para eles, para que eles compreendam. Eles aprendem muito mais do que você imagina. Eles sabem. Por isso, as crianças que estão aqui hoje, existe Papai Noel? Existe? Árvore de Natal é o quê? É uma adoração a Deus, uma árvore de Natal? É bom ganhar presente? É bom ganhar presente? É. Mas não esses.
Mas se alguém lhe der um presente, agradeça. Como se fosse qualquer outro presente. Oi? Isso. E para os adultos, meus irmãos, não existe culto de Natal. No dia 25 de dezembro. Você tem no ano 52 oportunidades para celebrar o Natal. Gaste-a. Use. Você tem no ano 52 oportunidades de celebrar a vida e a obra de Cristo, a ressurreição. Gaste elas, use-as. Se alguém perguntar se você celebra o Natal, você fala sim, mas não como você. Eu celebro dominicalmente. A minha vida é uma vida preenchida com o sentimento natalino. A minha vida é toda ela, isso que você acha que você experimenta. Eu vou experimentar isso toda a minha vida e na eternidade. Se você quiser saber o que é isso, vamos domingo ali comigo. É isso que nós devemos fazer. Mais alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, alguma colocação, meus irmãos? Isso. Sincretismo religioso, misturar aquilo que é dado a outros deuses, outras religiões, misturar com adoração ao Senhor. Vamos orar ao Senhor encerrando esse momento, então? Opa! Sim. Sim. Próximo estudo é ano novo. e aí, meus irmãos, por exemplo, tem coisas que são praticadas que não tem nenhum problema em si. Por exemplo, quinta-feira mesmo é um dia que as pessoas, por conta de um evento histórico, um dia de ação de graças, que é a última quinta-feira do mês de novembro, por um fator histórico, é uma coisa que a pessoa pode fazer ou não. Não é uma data religiosa, não está celebrando nada, é um dia que as pessoas, por conta de um evento histórico, dão ação de graças ao Senhor, não tem nenhuma prática. É uma tradição que não tem nada que vai contrário à palavra de Deus. Não tem nenhum problema em si. Como, por exemplo, vamos deixar no Natal, tá bom? Outros estudos nós tratamos, senão vai entrar, mas está um exemplo de uma coisa que nós podemos ter o nosso momento sem interferir. E tem muitas outras coisas que nós podemos fazer mais no dia e no momento certo e da forma certa. Amém? Vamos orar. Santo Deus e bondoso Pai, nos abençoa, nos leva para casa em paz, nos dá o alimento, Senhor, físico. O Senhor nos tem nos alimentado espiritualmente. Te louvamos, Senhor, pela palavra pregada, pela esperança que nós temos pelo Teu governo. Nos ajuda, em nome de Cristo, que nós choramos. Amém.